Olá pessoal, tudo bom? Hoje no Coquetel Pedagógico você vai ficar sabendo por que foi que a PEADES, Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável, não deu certo no município de São José do Egito, logo depois da vinheta. A Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável, PEADES, desenvolvida pelo CERTA, Serviço de Tecnologia Alternativa, não deu certo em São José do Egito por causa de três principais fatores que eu vou enumerar a partir de agora. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês um livro que é para a PEADES, o que a Bíblia representa para os cristãos. Aqui estão todos os fundamentos teóricos e práticos da PEADES. Neste livro, escrito por Abdalazes de Moura, ele coloca aqui todo o trabalho desenvolvido pela PEADES desde o seu início, a sua idealização, como foi que tudo começou. Portanto, eu não posso deixar de ler o trecho onde ele fala do início e do que significa a PEADES para professores que nesse momento não conhecem essa proposta que aconteceu em 2005. Hoje na rede municipal de São José do Egito, muitos professores só ouviram falar dessa proposta, mas não conhecem. Portanto, eu vou ler um pouco aqui da proposta e de como ela funciona. A Proposta Educacional de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável, PEADES, surgiu inicialmente em 1993, como uma proposta alternativa de educação para as escolas situadas no meio rural do Agreste e na zona da Mata de Pernambuco. Foi criada pela organização não governamental CERTA, Serviço de Tecnologia Alternativa. Seus educadores e técnicos sentiram grande distância entre a vida das famílias, do trabalho e da comunidade e os conteúdos aprendidos nas escolas, tentando fazer uma articulação entre essas dimensões. Criaram metodologias e dinâmicas para fazer essa ponte e apresentaram-no como uma alternativa às escolas rurais do município que se interessaram em responder a esse desafio. De 1993 a 1998, o CERTA viveu essa experiência. De 1999 em diante, algumas prefeituras adotaram essa proposta no sistema de ensino, sobretudo das 4 primeiras séries. Deixou de ser uma proposta alternativa para ser alterativa e interativa com o sistema municipal. Os resultados foram tão positivos na motivação dos alunos, na mudança de vida das professoras e na aproximação da escola com a realidade e na construção das identidades, na autoestima e autoconfiança dos autores envolvidos, que a proposta despertou o interesse de outros municípios. Os objetivos do CERTA também é contribuir com a sua proposta, com esse capital humano intelectual que ele construiu, poder contribuir com o desenvolvimento do campo, através de 3 atores fundamentais, que são os atores prioritários do nosso trabalho. Um ator é o jovem do campo. O jovem do campo que não escuta na mídia a valorização do campo, mas escuta o tempo todo dizer que só tem emprego, por exemplo, em Suape, como se as propriedades não fossem fonte de emprego. O CERTA trouxe para mim uma nova concepção de agricultura, baseada no princípio agroecológico e sustentável, porque você ouve nos meios de comunicação trazer aquele princípio que só prejudica o solo, o meio ambiente, e o CERTA não. O CERTA traz uma oportunidade
que é única, que é válido lembrar que é no estado de Pernambuco. O certo, ele tem uma confiança no jovem, ele designa o jovem para determinadas atividades, o que faz com que o jovem ele se desenvolva, comece a ter mais aptidão em algumas atividades. Então veja só, a PEADES, ela começou como uma proposta a ser construída e não um pacote engessado, pronto, de metodologias para a educação. Essa foi a primeira dificuldade que aconteceu em São José do Egito. Os professores não conseguiram se adequar à construção de metodologias, mas estavam acostumados a receber programas prontos para executá-los e não a construir esse programa juntamente com a comunidade. E ao se falar em comunidade, aí começa a segunda problemática. A comunidade também não aceitou a nova proposta em construir junto com a escola um programa de educação que antes já vinha pronto e era ministrado pela escola e a comunidade não fazia parte disso. Só recebia calada e mais nada. A terceira problemática é porque, como o professor não tem formação para construir metodologias e sim para executá-las, e a escola é um ambiente fechado para a comunidade, de um modo geral, ambas não participam uma da vida e da outra, fica difícil um trabalho onde haja essa interação. A proposta da PEADES, ela trazia em seu bojo um despertar para as coisas do meio ambiente, do meio social, aonde a pessoa vive. Então não é uma proposta que vem com a metodologia pronta, ela tem que ser construída de acordo com o local onde ela está sendo implantada. Então ela tem várias personalidades, ela se parece com aquele ambiente onde está sendo trabalhado. Eu percebi que professores tiveram dificuldade de implantá-la porque, primeiro, teria que ser construídos os conteúdos para depois serem executados. E a gente, como professor, a gente espera que um conteúdo venha pronto em um livro didático, em uma apostila, em um planejamento, para depois ser executado em sala de aula, mas que isso na vida prática não afeta em nada. Então não existe uma aliança entre teoria e prática. A PEADES, ela começa com uma pesquisa. Então o professor, ele lança algumas perguntas que serão respondidas pelos alunos em casa e trazidas para a sala de aula. Então essas perguntas têm a ver com o dia a dia daquela criança, daquele estudante. Pergunta como: quantas pessoas tem em sua família? Qual a sua idade? Qual a idade dos seus pais? Qual a renda da sua família? Quem é aposentado? Quem é empregado? Quanto ganha? Quanto se gasta de energia? Quanto se gasta de água? Tem água encanada na sua residência? Ou de onde vem a água? É de poço? É de cacimba? É de açude? É de barragem? Como é tratada essa água? Enfim, são perguntas de tudo aquilo que existe no dia a dia daquele estudante. Essas perguntas são analisadas e logo após elas são colocadas para estudo e são desenvolvidas como metodologia em sala de aula. Por exemplo, na matemática, quando se trata de números de adição, subtração, é feito a diferença da idade de A para a idade de B, a diferença da idade do pai para a idade do filho. Quando é usado em ciência, se estuda as plantas da região, os benefícios medicinais daquelas plantas, o tipo de alimentação que é usado naquela região, o tipo de hortaliça que é produzido ali. Então tudo isso é usado como metodologia para se trabalhar PEADES. E essas perguntas receberam
diversas críticas por parte dos familiares que não estavam acostumados a receber esse tipo de pergunta e se sentiram invadidos pela escola em sua intimidade. Ora, agora o que é que quer esse professor querendo saber quanto eu ganho, se eu sou aposentado, o que é que eu como, o que deixo de comer, o que é que eu faço da minha vida, por que é que eles não vão ensinar a ler, a escrever, a fazer conta? Então voltado novamente o pensamento para a metodologia de sempre, para o mesmismo que acontece na sala de aula. O comodismo faz com que as pessoas não saiam do lugar. A ignorância, por desconhecer o projeto, foi outro empecilho, porque a escola não soube como deixar esse conhecimento a par da sociedade. Se faz muito difícil uma conversa entre pais e mestres sobre uma nova metodologia, principalmente quando parte para construí-la junto. Então, o povo já está acostumado a mandar o filho para a escola e trazê-lo de volta com algum conhecimento lá, mas que esse conhecimento não venha alterar o dia a dia da família. Então existe aquela zona de conforto que a escola promove ao tirar o filho de casa 4 horas e devolvê-lo depois, sem que o pai e a mãe tenha que estar participando da educação desse filho. Então, foi mais uma das dificuldades encontradas pela PEADES em São José do Egito. O professor não tinha habilidade e não queria sair da sua zona de conforto, faltava habilidade para trabalhar com o agricultor o seu dia a dia, fazer a pesquisa, fazer a coleta de dados e, em cima dessa coleta, elaborar questões de matemática, de português, de ciência, fazer realmente os conteúdos didáticos, porque não se usa livro didático dentro da PEADES. O livro é a vida do aluno, que é construído, que é estudado. Então, tudo isso não foi bom para o desenvolvimento da PEADES em São José do Egito. Foi uma proposta que foi um desafio para o professor entrar realmente na comunidade, entrar na vida do aluno e vice-versa. O aluno fazer parte mais da escola como um agente transformador e criador de conteúdos, criador de conhecimentos, o professor entrar na comunidade para saber o dia a dia do aluno e transformar a realidade dessa comunidade, a comunidade interagir com a escola e ser um agente também de desenvolvimento desse aluno. Então, a velha tradição da antiga escola do século XIX imperou sobre a nova tecnologia da PEADES. Em outro vídeo a gente irá discutir mais sobre a PEADES nos próximos dias. Fica aqui meu abraço. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta aí, compartilhe, se inscreva, deixe seus comentários e até a próxima. Um abraço.